Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando Estação Zona Norte, uma Estação Zona Norte especial. Hoje, desde a paróquia Santo Inácio, onde está acontecendo o grito dos excluídos e das excluídas da região metropolitana, né? Uma agenda nacional. Estou aqui com Alexandre Cerveira. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, o nosso convidado que será apresentado ali na sequência, um dos convidados, né? E é um prazer estar aqui nesse dia de luta, né? No dia tão simbólico que é o da independência do Brasil, que a gente vai falar depois um pouco sobre isso. Importante, nosso historiador de plantão aqui, né, vai contextualizar um pouco essa questão da independência do Brasil, essa história, né? E está aqui conosco Padre Edinho, né, Edson Tomassim, para quem não é mais afeito às formalidades, né? O Edinho, que é um dos articuladores do grito da região metropolitana, e está coordenando aqui, né, essa atividade. Tudo bem, Edinho? Tudo bem, Ismael, professor Cerveira, como é que estamos? Uma alegria estar novamente aqui nesse programa, né? Porque eu já estive outra vez. Agora, nessa ocasião especial, que é a realização do 29º Grito dos Excluídos e Excluídas da região metropolitana e Porto Alegre, né? Porque às vezes Porto Alegre não se aceita como região metropolitana. Então a gente inclui em Porto Alegre essa realidade. Agora, neste momento, o pessoal do Levante da Juventude está fazendo a sua manifestação com a sua batucada, por isso deu mais barulho aqui, né? E evento ao vivo é assim, não é mesmo? Exatamente. Mas é importante destacar que esse 29º Grito dos Excluídos e Excluídas traz um tema nacional em sintonia com a campanha da fraternidade, que é você tem fome e sede de quê? A campanha da fraternidade falou da fome, da insegurança alimentar. Então o grito dos excluídos, cujo tema permanente é vida em primeiro lugar, agora nesse grito que não é o do Ipiranga, mas que é o grito das populações que não fizeram parte do grito do Ipiranga, trazem os gritos, os clamores, as lutas, as pautas dos movimentos sociais das populações marginalizadas. É por isso que nós, juntos e juntas, construímos esse espaço celebrativo. Era para realizarmos uma caminhada que sairia de uma estação do trem, lembrando que um dos grandes desafios do nosso território é a mobilidade, né? Nós vivemos o gargalo do transporte, o gargalo dessas realidades, e viríamos até uma ocupação que foi vítima das enchentes em junho, né? E não esperávamos ter que... Ocupação Steigleder. Na ocupação fica Steigleder. aqui no território da Estação Zona Norte também, que na Zona Norte da cidade. Bem lembrado E isso. é importante dizer que nós estamos aqui também porque está acontecendo no nosso território, né, na Zona Norte, aqui no bairro Rio dos Sinos. Na paróquia Santo Inácio de Loyola aqui, que cedeu o salão por ser perto, inclusive, do local da Steigleder, que é essa ocupação que é vinculada a um movimento social, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e que traria essa pauta do direito à moradia, da questão ambiental, porque a natureza, os climas, o rio é próximo, então tem essa pauta, e outra realidade é a questão das emergências. E não esperávamos estarmos hoje tendo de celebrar o luto, né, das realidades do Vale do Taquari, do Vale do Caí e outras regiões do estado que estão vitimadas a essas tragédias aí, inclusive de pessoas de algum modo próximas a gente. Ligava ontem para um sacerdote, colega meu, que estão acompanhando lá em Roca Salles, e é de fato uma dor para uma cidade tão pequena, ver uma realidade tão grande, mas também há um alerta para o modo que a gente quer viver nos nossos territórios, seja na grande cidade, como foi
em junho, seja agora nas pequenas cidades ou médias cidades que nem Lajeado, Estrela, né? Porque a gente precisa dialogar e cuidar dessas realidades. E o Grito, em tantas pautas, também se solidariza com isso. E queremos dar um spoiler, já não acabou, mas no final, o grande gesto simbólico do Fome e Sede de Quê vai ser uma partilha entre o movimento urbano e o movimento do campo. O movimento da cidade vai oferecer um prato de comida produzida pelas mulheres aqui da cozinha solidária, comunitária da Vila Brás, que estão cozinhando neste momento. E depois o MST entrega parte dos alimentos para a população urbana e para a comunidade indígena Caigangue, que está aqui também. Esse gesto é o gesto da troca, campo e cidade, movimentos da cidade e movimentos do campo juntos nesse trabalho. Muito bacana. Não sei se está bom aqui, porque o som, né, ambiente, ele... Mas o movimento chamado Grito não podia ser tá ok. né? Não, o Gustavo tá dizendo que tá ok, tá bacana. Edinho, muito obrigado, tá, pela tua partilha aqui. Tá muito bonito o Grito, né? Parabéns. Importante tu trouxesse aqui algo que nós não nos referimos no início do programa, que é essa situação que vivem, né, o pessoal da Serra ali, né? Roca Salles, Mussum, Lajeado, enfim, conjunto de localidades que sofreram com as inundações, como São Leopoldo, e essa nossa região sofreu no mês de julho, né? Então, nossa solidariedade, né, a todos os familiares, as pessoas, enfim, que sofreram as perdas, né, com relação a esses alagamentos. Cerveira, podemos contextualizar aí, 7 de setembro. Isso aí. Só dizer, né, acho que é importante que a paróquia Santo Inácio, ela foi a base inicial do Padre Orestes, estou correto? Que é um sacerdote importantíssimo nessa luta social, especialmente da Zona Norte, mas não só, né? Então acho que só dizer que a gente está aqui no lugar onde tudo começou, né? O solo é sagrado, exatamente, exatamente. Então, gente, acho que é importante entender, né, que tradicionalmente, quando a gente pensa em 7 de setembro, especialmente nos últimos anos, a gente teve uma data que foi, de certa forma, cooptada por uma parte da população, uma data que foi cooptada por alguns agentes políticos, né? É muito interessante entender que essas datas, que a gente chama tecnicamente na história de efemérides, né, elas não necessariamente têm grande participação popular. Isso varia muito de país para país, né? Quando a gente pensa nos Estados Unidos da América, por exemplo, a gente tem o 4 de julho, que é muito comemorado, e ele foi encampado pelos governos como uma data mais popular, né? O 7 de setembro no Brasil, no início, ele sequer era a única data que se utilizava para comemorar a independência, né? Se utilizou aí o dia da coroação do Dom Pedro I, se utilizou o dia do aniversário dele, e lembrando que o Brasil tem uma característica na sua independência, que é o fato de que o Brasil é o único país da América em que, após a sua independência, a mesma casa nobre, a mesma casa real, continua governando, né? Ou seja, Portugal vai ficar com a Casa de Bragança e o Brasil também com a Casa de Bragança. Uma coisa importante para se dizer sobre a independência brasileira, assim como a independência da maioria dos países, é que ela é estrategicamente pensada nas altas rodas, né? Ela é estrategicamente pensada pelas elites, o que não significa que não houve participação popular, né? Durante muito tempo se abafou a participação popular, e é importante dizer que a independência do Brasil, nesse 7 de setembro, onde teria acontecido o tal Grito do Ipiranga, né, que alguns historiadores e historiadoras discordam se de fato teria acontecido, mas o fato é que a independência do Brasil ela é um processo, né? Ela é um processo que começa
com a chegada de Dom João e da família real, né? Isso aí no ano de 1808, onde o Brasil se torna aos poucos o centro do Império Português e vai criando as condições de poder, logísticas, econômicas, vai passando de ser simplesmente uma colônia com menos poder de ação e decisão para ser, né, a sede onde está então a família imperial real portuguesa. Quando da volta então do Dom João e da família real portuguesa para Portugal, diante da Revolução do Porto, enfim, das pressões que ocorriam na Europa, nós vamos ficar com Dom Pedro, então, né, ainda não é Dom Pedro I, porque ainda não é o imperador, como príncipe regente, e Dom Pedro vai fazer uma série de alianças, especialmente com as elites portuguesas, econômicas, do ponto de vista do comércio, especialmente, que viviam aqui, mas também com as elites locais, senhores de engenho, né, aqueles indivíduos que compunham a elite econômica brasileira. É importante entender, então, que os interesses da metrópole portuguesa e os interesses de quem mora no Brasil começam a se afastar, né? E o Dom Pedro, entendendo que para continuar no poder ele precisa atender esses interesses locais, então começam as articulações em torno da independência. Importante dizer também, né, que haviam muitas revoltas regionais. Importante dizer também que, apesar de uma série de negociações e pressões diplomáticas, houve guerra de independência, sim, no Brasil, né? Uma guerra que durou cerca de 2 anos e que levou finalmente a uma negociação com Portugal, onde Portugal acabou sendo indenizado aí numa quantidade importante de libras inglesas que devia, e a partir daí, então, o Brasil ganha a sua independência formal, a sua independência diante dos países europeus. O que é importante dizer, né, é que para a maioria da população brasileira, após esse processo de independência, a vida mudou muito pouco. O Brasil manteve a escravidão como seu principal modo de produção. O Brasil, apesar da participação de pessoas escravizadas, de mulheres, de populações pobres, indígenas, o Brasil não olhou para essa população. O período pós-independência é um período de muita crise econômica, então, na verdade, para muita gente piorou a vida, e aí a gente vai ter o estouro das revoltas, né, onde a gente vai ter a balaiada, a sabinada, a cabanada, a cabanagem, a farroupilha, né? A grande maioria dessas revoltas tem como principais atores os excluídos. E a Casa de Bragança, ela é absolutamente intolerante, brutal em como ela trata essas revoltas. Então, a gente tem o caso, por exemplo, de revoltas no Pará, onde a gente teve, morreram cerca de 20 a 30% da população, né, por conta da violência de como essas revoltas foram tratadas. No caso da Farroupilha, a gente tem uma permanência de elites estancieiras, mas a gente tem a morte de milhares de brancos, pardos e pretos pobres, e a gente tem o evento mais vergonhoso da Farroupilha, que logo aí vai ser comemorada, que é a entrega dos lanceiros negros por parte do Davi Canabarro ao exército imperial para que fossem massacrados. Então, importante dizer que a vida da população comum, ela muda muito pouco com a independência. Então, o nome Grito dos Excluídos faz todo sentido, no sentido que a gente tem essa memória imaginada, né, que depois o Pedro Américo vai pintar, né, cerca de 60 anos depois, criando, ele diz que ele sacrificou a geografia em nome da pátria, né? E essas populações estão sempre fora, né? Inclusive no quadro do Pedro Américo, o quadro da Independência, tem um carroceiro assim de lado olhando, assim meio tentando entender o que está acontecendo. Quando a gente faz a República, isso vai se repetir, né? E as populações mais pobres, mulheres, especialmente populações pardas e pretas, vão ter uma situação de exclusão ou, né, de periferização, marginalização na história do Brasil.
E o Grito dos Excluídos vem no sentido de tentar dar voz exatamente a essa população que historicamente não é ouvida. Né? A gente teve melhoras, a partir aí um pouco dos anos 2000 em alguns sentidos, mas há muito ainda para fazer. Então, devolvo aqui pro Ismael aqui, que eu acho que a gente tem mais convidados, né, Ismael? Exatamente, muito bom receber essa contextualização e nada melhor a gente contar a história do país pela voz das pessoas que fazem parte, constroem esse país, e o grito dos excluídos ser gritado por quem é, né, de fato está excluído. nessa condição, né, de à margem, né, dessa sociedade que de fato beneficia uns poucos, né? Aqui a gente não está exagerando, aumentando. A maioria da população vive com a minoria do recurso, do dinheiro que o país produz, né? É importante dizer, né, que o Brasil ele sai da ditadura militar. O período da ditadura militar é um período de concentração de renda. Né? Talvez os mais velhos vão lembrar do Delfim Neto dizendo para fazer o bolo crescer para depois dividir. Cresceu o bolo e não dividiram. O Brasil sai da ditadura como o país mais desigual do mundo. Hoje o Brasil está entre os 10, né? Ou seja, passaram-se aí de 84, 85 para cá, bom de conta aqui, quase 40 anos, e a gente melhorou um pouco. Né? Mas o Brasil nos últimos anos voltou ao mapa da fome, né? Agora a meta é sair até o final da década. O que é o mapa da fome? Né? A ONU faz um relatório quando mais de 2,5% da população não tem segurança alimentar, ou seja, não tem certeza que vai ter 3 refeições por dia, você está no mapa da fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome e agora se trabalha novamente para sair, né? Então, eu só queria dizer uma coisa, porque hoje se fala muito em representatividade e nós estamos no 29º, é isso? Grito dos Excluídos? Tô certo? 29º? Vamos conferir ali no cartaz. Acredito que seja isso. 29º. Exatamente. Muito antes da gente ter todo um letramento de diversidade para dar voz, lugar de fala, né, o Grito dos Excluídos já vem com essa proposta, não com os nomes que a gente tem agora, mas com a prática, que é talvez a maior especialidade do Grito dos Excluídos, né, que é a questão da prática. Sensacional. E eu vou convidar aqui, Alexandre, o pessoal que é do movimento hip hop, que há pouco aqui fez a sua intervenção, né, eles são de São Leopoldo, vou chamar aqui a camaradagem aqui, vamos chegar aqui, Brian, Insano, Little B. Tudo bem? Como é que tá? Insano, Brian e o Little B. Tudo bem? Eles são do movimento hip hop aqui de São Leopoldo e acabaram de fazer sua intervenção aqui no Grito dos Excluídos. Pela primeira vez, né? Imagino eu participo do Grito dos Excluídos há bastante tempo, tá? Pela paróquia, pela pastoral da juventude, por uma série de coisas eu participo há anos já. Em 2001, 2002 foi o primeiro que eu participei. Mas vocês é a primeira vez, né? E o Brian tá na organização, né, Brian? Vou passar o microfone aqui pro Brian. Fala um pouco aí dessa experiência, Brian. Tudo bom, gente? Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na Vale falando. Grande abraço aí para os nossos parceiros, pro Rodrigo, pro Silon. Então, gente, sobre o Grito, né, é esse movimento de luta que aglutina todos os movimentos sociais, que aglutina as pessoas que estão, né, pelo progresso, que estão por um mundo melhor, e a gente se reúne anualmente para fazer, né. E essa vez eu tive a oportunidade de ser um dos organizadores, né. A gente quis trazer o Grito, que geralmente é em Porto Alegre, para cá, como uma forma também de puxar o tema das enchentes, porque a nossa cidade foi atingida em junho por uma enchente muito forte, a gente teve uma série de desabrigados. Então o coletivo, porque nada disso aqui é feito sozinho, é tudo muito discutido, é tudo muito combinado, tudo muito construído coletivamente. Então o coletivo optou por fazer aqui e me chamaram como representação do hip hop para fazer uma etapa do Grito. Eu chamei os meus parceiros, tem um pessoal lá embaixo grafitando também. Então para nós é uma alegria muito grande poder estar junto, poder ter um espaço de protagonismo da juventude nesse evento que é tão caro a todos nós do campo progressista, todo mundo que luta por um mundo melhor, tá? Então queria agradecer mais uma vez a oportunidade do convite para nós estar aqui e dizer, gente, ano que vem tem de novo, venham, vamos fortalecer o Grito, é aberto para construir junto, certo?
E queria deixar um grande abraço também para o Padre Edinho, nosso parceiro, que é o grande articulador, um dos grandes articuladores por trás do Grito, certo? Obrigado. Passa aí isso pro Insano. O Padre Edinho já esteve aqui, já falou já um pouco sobre a organização, né? Mas Insano, primeira vez que tu tá participando, né? Como é que foi para ti essa experiência aí? Pra mim tá sendo renovador, porque a gente vem de 4 anos, né, de retrocesso, então a gente tá unido, falando de revolução, falando de melhorar o mundo, falando da gente se unir, trazer a arte marginal, a gente tá aqui, que a gente faz hip hop, a gente tá vivendo essa cultura dia a dia, todo dia, e compartilhar a arte com um monte de pessoa que quer a mudança, que quer melhorar, é algo que renova, traz pra gente uma renovação, uma energia e, acima de tudo, a união, né, de estar com meus manos fazendo a parada que eu acredito, de estar levando arte, de estar levando os versos, de estar levando poesia, de estar trazendo o slam pra um movimento necessário, tá ligado? Mano, é de renovar, é de sair renovado e, acima de tudo, né, de passar e ouvir reflexão, porque cada parte ali, cada parte do ginásio tem uma conversa, no meio ali no centro tem as apresentações, tem as trocas de ideia, onde a gente se sente representado e a gente ouve histórias e acaba passando e ouvindo reflexão e se encontrando dentro disso, né. As pessoas acabam representando a gente acaba representando elas. Então, de fato, a sensação é de renovar, né? Show! E tu, não, segura um pouquinho. Tu faz parte, tu participa da batalha aqui, a Batalha São Real. Eu sou da organização do Slam São Real. Tem a Batalha São Real e tem o Slam São Real. Eu sou da organização do Slam, né? Mas temos uma relação boa com a batalha. O Brian participa da batalha. É uma admiração mútua, né? Onde a gente sabe da potência dos dois movimentos para a cidade e a importância da gente estar unido, porque a gente unido é muito mais forte, tá ligado? A união dos dois eventos é o que... Explica pra nós, só pra quem não é do hip hop, o que é o slam. O slam é uma competição de poesia falada, onde os poetas levam poesia de até 3 minutos, tem que ser autoral e não pode objetos cênicos. Então é só com a força da voz, normalmente é sem microfone, é feito nas ruas e tem 3 fases, né? Daí vai passando cada fase, a primeira passam 5, 7, na última passam 3, né, normalmente, dependendo do número de inscritos. Basicamente é isso, né? Mas existe muito mais, assim, dentro dessa cultura, mas explicando um resumo mais cru, assim, é isso, né? E é considerado um elemento do hip hop hoje também, o slam? Cara, é considerado um elemento do hip hop, porque a poesia marginal, ela anda o rap é uma poesia marginal, só que a diferença é que tem um beat tocando, né? Mas faz parte sim. Eu pelo menos considero, né? Mas a gente tem que pensar que existem outras coisas que hoje pode ser considerado, o próprio funk, né? O funk, na minha concepção, também faz parte do hip hop, a poesia falada faz parte do hip hop. A gente tem que olhar mais amplo isso, porque tem vários movimentos que estão salvando vidas aí com a rua. E a rua é hip hop, mano. É um baita grito. Valeu, Insano. Little B. Eu vejo vocês, já participei, já acompanhei aqui, né, alguns momentos, algumas atividades de vocês aí na Praça da Biblioteca, né, em alguns lugares. Fala para nós aí um pouco sobre o slam, sobre o movimento aqui em São Leopoldo, né? Eu vejo que vocês também circulam as escolas. Quer dizer, não é só participação em atividade aqui, não é só, né, o que vocês fazem na praça, mas tem outros movimentos, outras coisas acontecendo a partir do slam, né? Como o Insano disse, né, o slam é uma competição de poesia falada, mas ele vem muito antes, ele nasceu lá na década de 80 em Chicago, de um formato diferente que é visto hoje, que é nas ruas em formato de roda. Em 2008, a Roberta Estrela Dalva, que é uma poetisa, professora, uma mulher incrível no seu corre independente, ela trouxe para cá como esse grito dos excluídos também, né, onde a poesia marginal foi esse alento para a população periférica que também era calada, que também era invisibilizada, né. E o slam é muito mais que uma competição, ele é sim uma competição muito importante, é um circuito a nível mundial. Nós aqui do Slam São Real somos uma regional, mandamos um representante para o campeonato estadual, que vai acontecer inclusive dia 24 agora, não temos um local definido ainda, mas podem seguir o Slam Conexões para acompanhar onde vai ser. Nós vamos mandar esse ano 2 representantes para o campeonato nacional, que vai ser no Rio de Janeiro, se não me engano,
e o Mundial de Poesia pela primeira vez vai ser aqui no Brasil. Ele geralmente acontece lá na Bélgica, mas esse ano nós vamos sediar, né? E o Slam ele vai muito além disso, porque além de uma competição, ele é uma roda de cura, onde essa população que é calada, ela tem ali o espaço que é muito mais do que falar, é também a escutativa, né? Nós dizemos na roda de Slam que o silêncio é uma prece, então, além do poeta ter 3 minutos para falar, ele tem 1 hora, 2 para ouvir, dependendo do tamanho dessa edição, né? E nós vamos além das ruas, né? Porque o Slam nas ruas, ele é um trabalho de remediação para a população que já está doente. Nós organizamos também o Slam educacional em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e com a Júlia Langner, que é do Conjuve, onde nós levamos para os jovens o Slam e a importância da expressão, né? Nós levamos uma intervenção poética, uma roda de conversa e oficinas, mostrando para eles que eles também são visíveis nessa sociedade, que a gente, como jovens, também entendemos que ali na adolescência é um período muito conturbado e nós não temos espaço de fala e escuta. Nos invisibilizam demais por tu não viveu o suficiente, tu não sabe de nada da vida, e a gente sabe que o contexto de saúde mental ele não é acessível para a população periférica. Não que a poesia vá suprir isso, mas é uma válvula de escape para que nós consigamos lidar com tudo isso que acontece numa idade que é tão conturbada e ninguém nos ouve, né? Então nós levamos a poesia marginal para dentro das escolas, para dentro de instituições de ensino, como a FASE, como outros sistemas. Então a nossa ideia como coletivo e como 3 artistas que organizam o Slam São Réu, né? Eu, o Insano e a RB, que não pôde estar presente hoje, nós queremos levar a poesia marginal para todos os espaços, que todas as pessoas conheçam e todas as pessoas tenham a oportunidade dessa ferramenta de expressão, né? Então é muito importante estar aqui hoje com o nosso grito também. Sensacional. Brian, 50 anos do hip hop. Então, gente, a nossa cultura tá ficando velhinha, né? Daqui a um pouco já virou um vovozinho, né? E a gente tem 50 anos, esse ano é o 50º do hip hop, né? E 40 anos no Brasil também, então é um movimento que ele vem para mostrar a força social, né, da cultura de rua, da cultura urbana, e a gente vai estar fazendo uma série de comemorações, inclusive São Leopoldo foi escolhido como a cidade sede aqui, né, através de um processo coletivo que aconteceu de muita luta na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Então, com a ajuda de pessoas como o Eduardo Tamboreiro, Rafa Rafuage, outras pessoas ali, B-Boy Juquinha, o próprio Sandro, são pessoas que fizeram uma força para reconhecer o nosso município, a nossa cidade, como um dos grandes polos nacionais do hip hop hoje, né? Então, para vocês verem, a gente conseguiu tirar um pouco a centralidade de Porto Alegre e trazer para as periferias da região metropolitana. Para nós é muito importante e é muito legal esse reconhecimento, porque quanto mais reconhecimento a gente tiver, a gente vai ter mais acesso a políticas públicas, a gente vai ter mais parceiros, a gente vai melhorar o nosso circuito de relações, porque a nossa intenção é isso que o Little B falou, é ocupar todos os espaços possíveis em que tenham jovens, principalmente jovens de periferia, jovens LGBT, jovens trans, mulheres, população negra. A gente quer chegar forte nesse público e quer mostrar que essas pessoas também têm um grupo, também tem uma galera para elas estarem junto, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas estão excluídas, estão fragmentadas, e o hip hop é o espaço que une tudo isso, né? É um espaço político e cultural. Então estamos trazendo o 50º para São Leopoldo, a gente vai ter uma série de festividades, a gente está construindo a Semana do Hip Hop aqui em São Leopoldo, a gente tem quinzenalmente a Batalha São Réu, que é um evento que acontece há 8 anos, atrás da Estação São Leopoldo. Estamos tentando puxar bastante os outros elementos com grafite na batalha, vamos trazer b-boy para a batalha, nós já temos DJ fixo na batalha, né? Show! E está acontecendo agora algo belíssimo, né? Que é uma... Estão cantando a música, para não dizer que não falei de flores. Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, que canta um pouco do sonho, né? De uma sociedade sem violência, numa sociedade democrática, né? Muito bacana. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, gente. De coração, brigadão mesmo, viu? Tamo aí, ano que vem tem grito de novo, vamos chegar junto. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não.
Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso. Vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Está conosco agora aqui, nós vamos um revezamento de lideranças, de movimentos. Não vamos conseguir alcançar todos que estão participando aqui, né, Alexandre? A gente está tentando. Mas está conosco o Pierre, que é do Levante Popular da Juventude. Tudo bem, Pierre? Tudo bem. Fala para nós o que é o Levante Popular da Juventude. O Levante Popular da Juventude é um movimento social que busca unir as juventudes do centro e da periferia, a juventude que estuda, a juventude que trabalha, para que a gente consiga alcançar um novo horizonte de sociedade. Muito com recorte da juventude, mas não só para a juventude, né? Então, como é que a gente repensa a forma da gente se educar, as possibilidades da gente morar, da gente acessar os direitos na saúde, a gente busca estar, então, articulado com os movimentos do campo, da cidade, para que a gente possa, a partir da luta social e política, alcançar essas reivindicações, que são várias, né? São múltiplas. Tu és da onde, Pé? Eu sou de Porto Alegre. Qual bairro? Qual bairro? Eu moro na Cidade Baixa. Tá bem, no lugar da juventude. Exato. Eu tô ali na casa. Mas a juventude está em todo lugar, né? Tá em todo lugar, mas também na Cidade Baixa. Tem que ser visibilizada, né? Exato, ainda mais um período onde a gente está sofrendo muita repressão quando a gente está ocupando os espaços também da Cidade Baixa, mas não só na Cidade Baixa, né? Então o prefeito Melo tem feito diversos ataques com cavalaria, com polícia do dito governador democrata Eduardo Leite, né? Então... A Cidade Baixa e alguns outros bairros tradicionalmente boêmios e com muita ocupação da juventude está sofrendo um processo, né, que a gente chama na geografia de gentrificação, né? Você expulsa a população. Primeiro, o bairro se torna interessante porque tem esse fervo todo cultural. Aí você expulsa a população original para fazer torres de apartamentos caros, né, para quem quer usufruir. Isso aconteceu no Brooklyn, Nova York, Novo Hamburgo. A gente tem casos também de bairros de população negra, como era o bairro África, que acabou virando o bairro Guarani. A própria Cidade Baixa A própria Cidade Baixa está sofrendo isso, com várias torres de estúdios, né? Então, legal. A gente está perguntando, Pierre, para todo mundo qual é o grito, e qual é o grito de vocês? O grito hoje para nós é pela revogação do ensino médio, né, que é uma pauta muito cara, e para que a política de cotas, de assistência e de permanência possa ampliar no nosso país. Nós, a juventude, nascemos na democracia, vivemos um dos melhores períodos da nossa história, mas a gente quer ainda mais direitos, né? Quer ainda mais acesso, ainda mais educação, cultura, lazer, para que a gente consiga viver plenamente em sociedade. Então a gente conquistou muito, mas a gente ainda quer mais nesse período de abertura democrática que a gente está vivendo. A turma do Levante que está aqui é de Porto Alegre, mas o Levante ele existe em outros lugares, né? Sim, o Levante Popular da Juventude é um coletivo nacional, né? Então, ainda em junho, se eu não me engano, a gente estava no congresso da UNE, né? Que é a União Nacional dos Estudantes, e ali a gente teve a oportunidade de conhecer um conjunto de outros levantes populares da juventude de todo o país, né? Daí nós estamos em Porto Alegre também, no centro, na periferia, temos um trabalho na Cruzeiro, né? Na Vila Barracão, com o próprio cursinho popular que a gente está fazendo ali, então em outras iniciativas também pela cidade de Porto Alegre. Sensacional. Obrigado, Pierre. Obrigado, gente. Pierre. Valeu.
Esse grito é grande e ecoa pelo Brasil inteiro, e nós estamos aqui com figuras representativas de vários setores, né? E fundamentalmente um grito que tem ganhado força no último período por conta de uma série de violações de direitos, né? É o grito dos povos originários, dos povos indígenas do nosso país. Estou aqui com o Roberto do CIMI e com o vice-cacique Darcy, do povo Caigangue, aqui de São Leopoldo, para falar um pouco sobre esse grito. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. O grito é um espaço de expressão daqueles que estão às margens da sociedade. E é nesse ambiente também que se localizam as comunidades, os povos indígenas do Brasil. Então o Grito dos Excluídos é o espaço propício para apresentar a sua voz, as suas resistências, as suas lutas por justiça, por direito. E também o momento de expressar suas inquietudes diante da negação aos direitos e da constante violência pelas quais esses povos são impactados cotidianamente, especialmente no sul do Brasil, onde a maioria das comunidades vivem desterritorializadas. Então o grito é o grito por território, é o grito por direito, é o grito por vida justa e digna. Contra o marco temporal. E não ao marco temporal. Pois é, excelente. Depois tu fala um pouquinho para nós o que é o CIMI, tá? Para as pessoas saberem. Darcy, nosso vice-cacique, já foi cacique já, né, da comunidade. Passa o microfone aqui. Fala um pouco aí dessa luta do povo Caigangue de São Leopoldo. Olha, a luta nossa do povo Caigangue de São Leopoldo é por mais, assim, a parte de saúde, educação, espaços, né, que pertence para nós, os espaços que nós devemos ocupar, né, e isso e mais moradia, né, que muitas vezes nós não temos isso aí não tem chegado até nós, né, e nós como os indígenas nós temos assim muitas dificuldades de chegar no poder público, né, e esse poder público também muitas vezes eles não olham para a gente. Então, nós fizemos parte do município, eu acho que o poder público do nosso município ele tem que dar mais atenção ainda para a nossa comunidade indígena de São Leopoldo. Sem dúvida. Muito simbólico, muito importante a participação de vocês aqui. Eu acho que, né, não seria um grito relevante se não tivesse a comunidade indígena participando, né? Olha, isso é uma força, né, que a gente tem dos parceiros, né? Que os parceiros assim vêm nós apoiando, né, em todo sentido, né, onde que nós podemos buscar o nosso direito. Acho que é importante só, falando sobre o marco temporal e sobre uma série de demandas, especialmente um agronegócio de pensamento retrógrado, antigo, né, que ainda pensa, né, a ocupação de terras indígenas como um espaço de produção. E tu falava de que se quer definir o que é um indígena a partir de uma série, né, de marcas que a população branca acha que é o indígena, né? E tu falaste agora há pouco ali no teu discurso de que o indígena tem a ver com a cultura do ser, né? Eu queria falar só um pouquinho sobre isso, né? Tu falou a questão de ter que andar nu, de ter que botar o cocar, enfim. Eu acho assim, né, que, como eu falei ali, né, que nós, a maneira de nós ser índio, para nós, ele é importante não só para nós mostrar para a sociedade, né, para que nós venha a ser reconhecido, né, mas também que nós venha mostrar as nossas origens, que ainda não existe aqui em São Leopoldo, existe no nosso país, né, e o marco temporal, eu também não falei sobre isso ali, né, mas vou falar aqui. O marco temporal ele tira muito direito nosso, né? Aonde que poderia, por exemplo, dar mais segurança para nós comunidades indígenas, os deputados, senadores, esses governos aí criam PECs para tirar os nossos direitos. E é os direitos que eles querem tirar, que nunca eles vão conseguir tirar de nós, porque nós vamos sempre lutar em cima disso. Legal.
Muito bom, muito obrigado. E eu quero, para concluir aqui a nossa prosa, Beto, fala um pouquinho do CIMI, o trabalho do CIMI, por onde anda, o que faz. Então, o Conselho Indigenista Missionário é um órgão da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e está articulado em 11 regionais pelo Brasil inteiro, onde presta serviço, solidariedade e apoio às lutas dos povos indígenas. E vivemos há mais de uma década no enfrentamento cotidiano contra a tese do marco temporal, que é uma tese da infâmia, é uma tese produzida pelo ruralismo, no sentido de impor limites aos direitos territoriais dos povos indígenas. Essa tese está em discussão no Supremo Tribunal Federal, onde o julgamento já avançou significativamente e temos 4 votos de ministros contra a tese do marco temporal e 2 pela tese do marco temporal. E nós vamos continuar lutando para que os demais ministros acolham efetivamente os princípios fundamentais dos povos indígenas, que são o direito à demarcação como um direito originário e não ao marco temporal. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? E vamos à luta contra o marco temporal pelos nossos povos indígenas. Estamos agora aqui com 2 mulheres lutadoras que são aqui do nosso território, da Zona Norte da cidade, Andréia e Karina, que são do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, André? Tudo bem, prazer estar aqui num dia tão importante como esse de hoje. Eu me chamo Andréia, então, Ismael, sou moradora aqui da região Nordeste de São Leopoldo, sou dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia. E hoje, para nós, esse símbolo, da 29ª edição do Grito, onde o Movimento Nacional participou de todas as edições. E hoje é um dia muito importante, porque esses gritos a gente já vem gritando muito há muito tempo. E o que está hoje, assim, latente, muito forte, a questão dos desastres ambientais. As nossas comunidades, principalmente aqui da região Nordeste, estão muito atingidas com os alagamentos, esse destemperamento do clima, onde está causando catástrofe no país todo e aqui no Rio Grande do Sul, com muito mais intensidade. E as famílias do Movimento Nacional são as que muito atingidas. Esse grito de hoje deveria estar acontecendo na ocupação Steigleder. Ele foi transferido para cá por conta do alagamento que deixou a comunidade sem condições. E isso é uma realidade que acontece todos os dias, Cada chuva acontece isso. Então, o grito é resolver o problema de drenagem, cuidar do meio ambiente, que isso é dever de todos, mas é necessário que os governantes se atenham para isso, e isso a nível mundial, porque o nosso clima não é um problema de São Leopoldo, um problema do Rio Grande do Sul, ele é do mundo, e é necessário tomar atitudes que mantenham o clima como ele deve ficar. Não pode, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo com isso, e esse grito está entalado hoje muito forte. Os nossos temas, as nossas pautas são inúmeras. Todas as ocupações do movimento, a gente tem cozinhas comunitárias também nesse grande combate que a gente fez com a fome, que também atinge principalmente as mulheres e crianças, que são a maioria nas ocupações. Então, assim, é necessário que a gente construa o poder popular, que as pessoas compreendam a importância disso, de que as pessoas se empoderem e façam a sua parte. E que a sua parte não é só gritar e reclamar, é propor soluções, é contribuir, é pegar junto e cobrar. Cobrar forte dos governantes. Porém, é também pensar soluções e dar alternativas. Porque, por vezes, a comunidade, ela sabe mais o que deveria ser feito do que o governante. Então, é necessário ter diálogo, muito diálogo, para poder avançar e as coisas andarem melhor. Então, nosso grito hoje é por direitos, é por democracia, é por sustentabilidade. O nosso grito é por muita democracia, igualdade, distribuição de renda e todos os outros temas que estão sendo tratados aqui hoje. Muito bom. Nós estamos aqui, Cerveira, entre 2 mulheres muito representativas, não só do movimento, mas também de uma construção na cidade, da luta pela moradia.
A Andréia já foi secretária de Habitação do município e a Karina é a atual secretária de Habitação. Vou passar aqui o microfone para a Karina. Fala um pouco do movimento, Karina, das lutas, onde está. Esse grito ele é metropolitano, né? O movimento está organizado por onde? Aqui em São Leopoldo, na região, no estado, né? Bom dia a todos que nos escutam. Nós estamos com um problema de interferência de som aqui, para vocês entenderem, por isso que a gente fica tentando se escutar. Mas eu me chamo Karina, sou também uma militante aí do nosso movimento nacional de luta por moradia. Atualmente estou à frente da Secretaria de Habitação, dentro do nosso governo, que é um governo de esquerda, governo Arivanazzi, né? Agora com a chegada do novo presidente Lula, né, que graças a Deus voltou ao poder e nos traz muito mais esperança da gente poder reorganizar toda essa população que precisa tanto desse nosso olhar também, né, enquanto poder público, enquanto gestão. Mas hoje, como a gente está falando aqui num momento sobre direitos, sobre organização dos movimentos sociais, eu estou aqui como militante do movimento, participando junto aqui com o Movimento Nacional de Luta por Moradia do Grito dos Excluídos, ao qual o movimento sempre fez a sua parte, sempre esteve à frente, ajudando nessa construção, porque todos os movimentos precisam continuar juntos, precisam se fortalecer, porque só dessa forma a gente vai conseguir transformar essa sociedade que é tão exclusiva em um mundo melhor em algum dia. O movimento acaba de desenvolver agora os seus congressos, né? Aqui a gente já teve o nosso congresso municipal, já tivemos o nosso congresso estadual e agora, até o final do ano, será em Brasília, né, o nosso encontro nacional. E as nossas pautas são sempre por aqueles que mais precisam, né? A luta pela moradia, por uma cidade que queremos, o poder popular, a organização das mulheres na periferia, a construção das cozinhas comunitárias, o cuidado com as crianças, a luta por direitos, né? Então, a gente está aqui hoje, né, junto com todos os lutadores, né, urbanos e rurais, né, contribuindo, fazendo a nossa parte, trazendo o nosso grito, né, por dias melhores, né? Eu acho que é isso, a nossa presença aqui significa isso, é poder trazer a comunidade também para compreender como que a gente se organiza com cada vez mais força, né? Porque é só desta maneira que a gente vai conseguir mudar essa realidade que ainda é tão dura em nosso país. Querendo ou não, a gente ainda vive num país de exclusão. A gente ainda precisa lutar por trabalho, lutar por moradia, lutar por direitos e a gente só vai conseguir fazer isso empoderando as pessoas, levando para eles conhecimento, instigando isso para que a gente consiga mudar essa realidade e ter um país melhor. É isso. Então, nossa presença no Grito dos Excluídos é por dias melhores. Muito obrigada. Palavra das convidadas, a gente tem agora a retomada. Não, o Alexandre é chique, ele tem um de lapela. A gente tem a retomada do programa Minha Casa Minha Vida em moldes não exatamente iguais aos que existiam nos governos do PT anteriores, mas inclusive com algumas mudanças no sentido de possibilidade de trazer com móveis a casa, né? Ou seja, algumas melhorias, a questão da energia solar. Queria que vocês comentassem a importância desse tipo de programa rapidamente, né? E que as pessoas pudessem saber que podem acessar isso, né? Nós podemos fazer de duas formas para falar desse tema. Eu acho que a Andréia pode colaborar, porque a Andréia é uma militante do movimento, se formou em arquitetura e agora é responsável pela organização dos projetos habitacionais do movimento a nível de estado e também está contribuindo nacionalmente. Acho que tu fala um pouquinho do programa, fala o que o movimento conseguiu organizar aqui no estado e no país e depois, né, eu entro falando um pouquinho aqui de São Leopoldo, o que a gente espera do programa. Pode ser? Então, o programa, o novo Minha Casa Minha Vida, ele veio com muitas melhorias, realmente. Na casa em si, né? A casa com estrutura, com prontolagem, né? Que não tinha o sistema aquecimento solar, que era só para a água do chuveiro, agora é com placa fotovoltaica. Então, a família que tem um consumo de R$300 não vai ter custo com energia elétrica. Então, isso são avanços, né, que foi possível se construir rapidamente nesse ano, onde a gente retomou o programa
e ajustou o que dava para ser rápido. Então, a previsão de construção são de 16 mil unidades para a faixa do Minha Casa Minha Vida Entidades, que é onde os movimentos sociais, as cooperativas e associações acessam, porque o Minha Casa Minha Vida ele é amplo, né? Tem várias faixas, e essa é a nossa reivindicação, que é pouco. 16 mil unidades para o país onde faz 8, 9 anos que não se constrói casa, porque só foi feito no Minha Casa Minha Vida anterior, na gestão da presidenta Dilma, é muito pouco para esse ano. Então a gente está aí na reivindicação com todos os movimentos para que amplie esse número de unidades. Mas para as famílias que serão beneficiárias, o programa melhorou muito, inclusive o pagamento. Eram 10 anos de parcela para pagar 10% da renda durante 10 anos, agora é 10% da renda durante 5 anos, para os pagantes, né? Sendo que as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família ou que têm BPC não vão ter parcela, vai ser de graça. Foi uma reivindicação dos movimentos, porque a família que mora hoje numa ocupação que não tem essa condição, quando ela vai para uma casa, ela tem água, ela tem luz, ela tem parcela, ela tem IPTU, ela não consegue se manter nessa casa. Então a reivindicação é que realmente ela possa ter essa casa como um direito. Sem essa contribuição, que já era uma parcela pequena, mas essa parcela pequena não cabe no bolso das nossas famílias. E aí, então, para falar um pouquinho da organização aqui de São Leopoldo diante ao programa, o que nós, à frente da Secretaria de Habitação, estamos fazendo? Colocamos uma das nossas áreas que sofreu ali no período do ciclone e que ainda sofre por conta das chuvas, a comunidade Steigleder. Teve, então, uma inserção do governo que fez uma desapropriação em cima de 2 hectares, que é parte da comunidade que mora ali, isso não resolve tudo, mas a Secretaria de Habitação, então, disponibilizou essa área para a entidade organizadora, que no caso aqui da comunidade Steigleder se organiza através da Nova Geração. Então a gente passou uma PL pela Câmara de Vereadores, tivemos o apoio de todos os vereadores, tanto da base quanto da oposição, nos deram a condição de fazer a transferência da área. O Conselho de Habitação reuniu, acho que a semana passada, e aí definiu a entidade, e a entidade conseguiu então protocolar o projeto para atender pelo menos parte da comunidade ali. Mas isso é muito pouco, a gente precisa fazer muito mais. A gente está fazendo estudos de áreas aqui no município para colocar à disposição, tanto para entidades quanto para o FAR, através das empresas. E é isso que a gente está tentando provocar, tentando organizar ainda dentro da Secretaria para colocar essas áreas à disposição, porque o problema de falta de moradia ainda existe em nosso município. O movimento também se organizou, conseguiu protocolar tanto esse projeto da Steigleder através da Nova Geração, quanto um outro projeto também que é de uma outra ocupação, da ocupação Mauá, que também foi feito por uma entidade. Então a gente vem acompanhando enquanto Secretaria de Habitação e buscando novos territórios aí possíveis para colaborar com a produção habitacional e resolver pelo menos parte dos nossos problemas de reassentamentos que são necessários, de famílias que ainda são atingidas pela água. E é isso que a gente está fazendo, é um planejamento de cidade, uma construção ali junto com a nossa Secretaria-Geral de Governo, com o nosso secretário Nelson Palaor, que é o nosso secretário-geral. Então a gente está buscando encontrar uma solução para poder dar um retorno também para a comunidade leopoldense. Era isso. Obrigada. Sensacional. Muito obrigado pela participação de vocês. Já estão convidadas para participar no estúdio conosco também, para a gente poder falar um pouco mais, inclusive, da trajetória de vida de vocês. Eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam, quem faz a luta, quem faz acontecer muita coisa na nossa cidade. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigada, Ismael. Fico no aguardo, então. Quando marcarmos a agenda, vamos falar de regularização, vamos falar do Minha Casa Minha Vida, vamos falar de todas as questões que a Secretaria vem tratando. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Alexandre, chegamos ao final do nosso programa. Teria ainda muita gente para a gente entrevistar aqui, muitas lideranças de muitos movimentos. São várias as organizações que estão apoiando e participando aqui do Gritos Excluídos. Acho que valeu, Muito. Saímos do estúdio, Pela primeira vez? Pela primeira vez, exatamente.
Estamos aqui na Paróquia Santo Inácio, né? Rio dos Sinos, aqui Zona Norte, foi muito legal, né? Todas as pessoas foram muito significativas, aqui tivemos representações múltiplas e acho que é importante que fica, né, essa cobertura do Dia dos Excluídos, um 7 de setembro popular realmente, né? Que tem a ver com a vida das pessoas. Que esse programa possa ecoar aí, esse grito possa ecoar pela nossa cidade, pela nossa região, enfim, em todo o estado do país. Um abraço a todos. Sempre sexta-feira, às 18 horas, acompanhe o nosso Estação Zona Norte aqui na Vale TV. Um abraço. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?